E nós voltamos aqui nos estúdios em São Paulo com o professor Cláudio Couto. Professor, dá para arriscar um palpite aí, Aécio ou Dilma? Quem ganhará essa eleição? O que eu arrisco a dizer é que certamente vai ganhar alguém nascido em Minas Gerais. Essa é a única aposta que eu faria. Essa é uma certeza completa que eu tenho. Mas fora isso não dá para dizer nada. A eleição está muito disputada, as pesquisas foram com os dois muito parelhos até o último minuto. E essa distância entre eles é uma distância pequena, de modo que eventuais diferenças em termos de abstenção, por exemplo, em estados onde um ou outro é mais votado, isso pode ser um fator decisivo, por conta dessa proximidade muito grande entre os dois candidatos. Claro que as últimas pesquisas vêm mostrando uma certa estabilidade e uma estabilidade na distância entre Dilma e Aécio, ainda que possam ter havido algumas oscilações regionais, alguns estados com que um cresceu ou que o outro cresceu, mas quando nós olhamos o cenário nacional, há uma relativa estabilidade. E olhando para boa parte das eleições nos estados, que se resolveram agora, nós vimos que a maior parte delas confirmou o que vinha ocorrendo nas pesquisas, o que as pesquisas vinham mostrando. A única exceção onde nós temos alguma surpresa é onde tinha empate técnico mesmo. E aí não dá para saber o que ia acontecer. Porque no primeiro turno as pesquisas deixaram muito a desejar. Pois mas a eleição de primeiro turno ela é uma eleição muito diferente desse ponto de vista. Por quê? Porque a eleição de primeiro turno o eleitor tem uma gama de alternativas. Ele não tem uma única polarização, esse versus aquele. Ele tem 3, às vezes 4 opções, É um cenário mais mutável. Até por isso o número de indecisos é muito grande. Exato, a pessoa deixa para decidir de última hora e por conta dessa adesão de última hora você tem mudanças muito repentinas que acontecem no último momento. Nessa eleição de segundo turno, a tendência é de uma consolidação mais precoce, ou seja, desde um tempo antes da decisão final, já vão se posicionando os eleitores, Porque é uma decisão muito mais simples, é este ou aquele, Não há como ir para cá ou para lá. E aí você tende a ter um resultado mais previsível. A gente estava vendo o candidato Aécio Neves, chegando agora à casa da irmã dele. Qual o impacto que teve, ou não teve o impacto, talvez, que queriam, o que o PSDB queria, o impacto da aliança da Marina, ou do apoio da Marina com Aécio Neves? Olha, teve um impacto que normalmente tem esse tipo de apoio, ou seja, quase nenhum. Na realidade, o eleitor toma decisões independentemente daquilo que os eventuais candidatos de primeiro turno possam dizer a ele para fazer. Não é porque este ou aquele apoiou que o eleitor muda de posição. O eleitor tem uma decisão dele. Pode até gostar muito desse candidato, mas não é porque votou nele que vai votar em quem ele está indicando. O eleitor faz escolhas discretas, escolhas separadas, uma em relação à outra, faz isso nos estados, inclusive separa a eleição estadual da eleição federal. Não é porque aquele candidato presidencial que eu voto apoia esse candidato a governador que eu vou segui-lo. Por quê? Porque eu faço uma escolha para o meu estado que independe da minha escolha federal. Da mesma forma, a minha escolha de primeiro turno não tem necessariamente a ver com a minha escolha de segundo. Ok, professor, só um minuto, nós temos uma pergunta da Amanda Klein, direto dos estúdios. Amanda, pode falar. Obrigada, Érica. Professor, que seja quem for o eleito, Aécio ou Dilma, realmente essa altura do campeonato é difícil saber, mas nós temos um cenário de país dividido. Qual é o impacto disso para quem seja que ganhar essa eleição, Aécio ou Dilma? Nós temos Norte e Nordeste principalmente com Dilma, nós temos Centro-Oeste, Sul e Sudeste principalmente com o Aécio. Nunca se viu uma disputa tão dividida, tão cindida assim, desde 1989, provavelmente antes disso, desde a redemocratização. Qual deve ser o impacto disso, principalmente para o país, para os eleitores? Olha, o fato de você ter uma divisão eleitoral entre regiões do Brasil, Norte e Nordeste de um lado, Sul e Sudeste de outro, Centro-Oeste mais ou menos dividido, mas enfim, tendendo mais nesse momento para Aécio do que propriamente para Dilma, isso é normal. Quando nós olhamos as eleições americanas, por exemplo, a gente vê que tem os estados azuis e os estados vermelhos, Só que lá o sentido ideológico é o contrário, Os azuis votam para os democratas, os vermelhos votam para os republicanos. Os chimangos e maragatos no Rio Grande do Sul, que também é uma divisão. É que lá tem essa questão geográfica, que você vê claramente esse grupo ou aquele. Há também uma diferença importante em termos de classe social. Essa classe social vota por esse candidato predominantemente, aquela outra classe social vota predominantemente para aquele. Isso é nítido nessa eleição, mas tem sido em outras. Olhamos para eleições municipais, a periferia vota mais para um partido, o centro vota mais para outro. Isso ocorre em todo momento. Volto a dizer, o que me parece novo nessa eleição não é tanto essa divisão geográfica ou de classes sociais, mas é o grau de acirramento que essa divisão provocou, Ou seja, de uma enemização do adversário. Ele não é mais meu adversário, é meu inimigo.
né, ele não é um adversário legítimo, ele tem que ser banido da vida pública. Relação como se fossem dois times de futebol, né, para o brasileiro entender. Dois times entender. não, duas torcidas organizadas, dessas que se pegam na estrada. Né? É isso que, em boa medida, ocorreu. Até nem acho tanto no âmbito das lideranças partidárias, mas no âmbito da base social. Mesmo, né? O senhor está citando torcida organizada, mas tiveram confrontos entre as militâncias, tanto do PSDB quanto do PT. Foram registrados aqui confrontos em São Paulo. Enfrentamentos, intimidações, gente que tem carro riscado porque está com adesivo do candidato ou da candidata. Enfim, esse tipo de situação é que me parece algo que não vinha ocorrendo em eleições anteriores e começou a ocorrer nessa, eu diria. Essa é uma preparação importante para o próximo governo, seja ele qual for. Não é um governo de união nacional. Tem oposição e tem governo. Essa história de governo de união nacional quando o país está em guerra. Né? A gente não está em guerra. Não é disso que se trata. Mas se trata de um governo que passe a tratar o seu adversário e um adversário que passe a tratar o governo ao qual ele se opõe de forma mais civilizada, e isso também tem que ser sinalizado para o eleitorado, para a sociedade e muitas vezes para os chamados formadores de opinião, sobretudo esses que atuam por meio das novas mídias. Muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, então, do Cláudio Couto, professor, que sempre esclarecendo aqui para a gente, mostrando uma outra visão e um panorama dessa eleição. Reta final, já a gente vai saber o resultado, mas agradecemos. Novidades à vista. Obrigada, professor. Obrigado a você.